Bom, vamos resolver esse exercício que consta de uma fonte senoidal alimentando um resistor em paralelo com uma reatância. Então, se trata de um circuito RL paralelo. Bom, então, o valor máximo da tensão foi dado aqui como 100 volts, o valor do resistor foi dado como 20 ohms, e o valor da reatância indutância 20 ohms. Para resolver esse exercício, então a primeira coisa que a gente faz é calcular a corrente do resistor. A corrente do resistor, como a gente tem o valor máximo da tensão, como está aqui, então a gente vai colocar o valor máximo dividido pela resistência, dá 100 dividido por 20, vai obter 5 amperes. Observe que 5 amperes aqui é o valor máximo da corrente do resistor. Como é que eu calculo a corrente do indutor? Você divide a tensão total pela reatância indutiva, 100 dividido por 20 dá igual a 5, também dá o mesmo valor que anterior. Então, isso daqui é o valor da corrente máxima do indutor. Bom, agora a gente sabe que a corrente do indutor ela está atrasada de 90 graus da tensão. Ó. Se você colocar a tensão aqui, a corrente do indutor, ó, ele está com esse ângulo aqui, esse ângulo total aqui, ó, tá? 90 graus. Tá bem? E a corrente do resistor está em fase com a tensão. Então, para você calcular a corrente total, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o teorema de Pitágoras. Essa aqui é uma hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Então, você vai fazer a corrente total é raiz de IR máximo ao quadrado, que a gente calculou aqui, né? Mais a corrente do indutor máximo ao quadrado. Coloca os 5 amperes aqui, ao quadrado, mais 5 amperes ao quadrado, dá 25 mais 25, raiz de 50, é igual a 7,07 amperes. Né? Então, essa corrente total aqui é igual a 7,07 amperes. Bom, então, esse ângulo aqui vai ser tangente a menos 1 de L sobre R. Então, fica tangente a menos 1 de quem? De quem é IL? 5. Quem é IR? 5 também. Então, isso aqui dá menos 45 graus. Menos 45 graus. Então, esse é o ângulo entre a corrente total e a tensão. Tá bom? Bem, então agora você pode observar que eu tenho aqui a expressão da corrente, da tensão, que é igual a tensão total é VT. A gente pode substituir esse VT aqui, ó, pelo V máximo que a gente já tem, né? Ó, V máximo. Isso aqui é V máximo. V máximo seno de ômega T. IR, quem é IR? IR máximo seno de ômega T também. Por quê? Porque ele está em fase com a tensão. E quem é IL? É IL máximo seno de quem? De ômega T menos 90 graus. Que a gente sabe que IL está atrasado de 90 graus de VT. Tá certo? Bom, então vamos substituir os valores. Então eu tenho que VT é igual a 100 seno de ômega vezes T. Eu tenho que IR é igual a quem? O máximo 5 seno de ômega vezes T. E quem é IL? IL é igual a 5 também seno de ômega T menos 90 graus. E, finalmente, quem é IT
e T é igual a 7,07 seno de ômega T menos o ângulo que foi 45 graus. Tá bom? Então você tem aí toda a resposta do seu exercício. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte agora. Bom, então nós vamos ver o seguinte, que a nossa tensão aqui, o nosso exercício, a gente tem aqui a tensão de 100 seno de ômega t, então a gente coloca isso no gráfico ó, e obtém essa figura, tá vendo? Então você tem uma senoide, como vocês estão percebendo aqui, e o valor pico dela é de 100 volts. Então ela tem 100 volts, né, em 90 graus, vai para 0 em 180 graus e de 270 graus ele vai para menos 100 volts. E a corrente ela é 5 amperes máximo e ela está em fase com a tensão. Então está aqui, ó, como vocês podem perceber. Porque você tem no mesmo ponto em que a corrente é máxima, a tensão também é máxima. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse ponto aqui. Veja que tudo se repete. Quando ele é zero aqui, ó, a corrente também é zero. Ó. Quando ele é massa negativa, a corrente também é massa negativa. Então, essa corrente aqui, ela está em fase com a tensão. E a corrente do indutor? O que vai acontecer? A corrente do indutor, ela está atrasada de 90 graus, ó, veja. Enquanto que ele vai, a corrente do resistor, ele é zero em 0 graus, a corrente do indutor só é zero em 90 graus. Então, daqui para cá, ó, você tem 90 graus. Tá certo? Ó? Aí 90 graus, aí a corrente do indutor fica igual a zero. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, se você pegar o valor máximo da corrente do resistor, ó, ocorre aqui, nesse ponto. Só depois de 90 graus, ó, novamente, aqui tem 90 graus, ó. Então, só depois de 90 graus é que a corrente do indutor ela vai para o máximo. Então, significa dizer que realmente a corrente do indutor, que é essa verde aqui, ela está atrasada de 90 graus da corrente do resistor. E, finalmente, a corrente total, que a gente calculou como sendo um valor máximo de 7,07, tá vendo? Ó? O valor máximo de 7,07. E ela está aqui, ó. Tá vendo? E o ângulo é de 45 graus atrasado. Então, ela está exatamente aqui. Veja, ela passa em 0 em 45 graus. 45 graus, tá vendo? Enquanto que a corrente do resistor, ela estava em 0 grau, então a corrente total, ela só vai passar pelo 0 depois de 45 graus. Então, ela está atrasada de 45 graus. Tá bem? Então, essa é a continuação da resolução do exercício. Tá certo? Então, vamos ver agora um fator importante que se chama o Q, fator de qualidade Q de uma bobina. De uma bobina. Então, o que acontece é o seguinte, uma bobina, na verdade, eu vou representar aqui uma bobina, vamos supor que ele esteja aqui, ó. Aqui está uma bobina, e na verdade a gente considera que essa bobina, ela só tem mesmo uma indutância. Mas na verdade, como ela tem resistência do fio, a gente tem que considerar necessariamente que essa bobina é, na verdade, composta de uma resistência e uma reatância, tá bom? Então, você tem uma indutância ou reatância, né? E uma bobina. Então, quando você constrói uma bobina, o que você está querendo é que ela tenha muita indutância e pouca resistência.
Então, isso demonstra uma alta qualidade da bobina. Então, alta qualidade, vamos colocar aqui, ó, alta qualidade, ó. A alta qualidade da bobina é indutância maior e resistência menor, tá bom? Então, se você tiver uma resistência menor e uma indutância maior, você tem uma alta qualidade. Muitas vezes você mede essa qualidade não através da indutância em si, mas do resultado total dela em um circuito CA. Então, em vez de você medir através de uma indutância, você mede através de uma reatância. Por quê? Porque a reatância, na verdade, ela vai ser 2π F vezes L, né? Então, na verdade, não entra apenas a indutância, mas entra também a frequência. Então, nesse caso, quando você, mesmo que você tenha uma indutância pequena, mas se você tem uma reatância indutiva maior, então você está satisfazendo essa alta qualidade. O que você quer no final é uma alta reatância. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Eu vou apagar aqui e vamos colocar, né, a reatância indutiva. Então, quanto maior a reatância indutiva e menor o resistor, maior a qualidade da sua bobina. Então, o fator qualidade é medido exatamente como sendo XL dividido pela resistência. Então, significa dizer que eu vou ter sempre uma relação entre a reatância e a resistência para medir a qualidade dessa bobina, tá bom? Então, essa é o que se chama de fator de qualidade da bobina, tá certo? Geralmente, uma bobina, ela vai de um fator baixo, ó, Q baixo é aproximadamente igual a 10, e Q alto é aproximadamente, pode variar até 1000, tá certo? Veja que esses valores aqui não têm dimensão, porque se você tem XL em ohm e R em ohm, então os dois, o ohm aqui, ele sai, então fica esse fator aqui adimensional. Então isso aqui é adimensional. Tá bem? Pessoal, vamos ver agora a potência em circuito CRL, tá bom? Potência em circuito RL. A gente já viu que o circuito RL, ele pode ser RL série, tá vendo como está aqui, e RL paralelo, né? Em que você tem a resistência em paralelo com a reatância indutiva. Então, de qualquer modo, seja ele em série ou paralelo, você vai ver que a corrente IT ela está defasada de um ângulo θ da tensão, tá bom? Então a corrente ela está defasada de um certo ângulo θ, está atrasada a corrente total, essa corrente total aqui, ela está atrasada em relação à tensão de um ângulo θ. Mas você pode decompor agora essa corrente em uma corrente em fase com a tensão, tá bom? Em fase. E uma corrente defasada de 90 graus da tensão, ó. Defasada de 90 graus, tá certo? Se você pegar essa componente mais essa componente aqui, vai dar a corrente total. Então, você está decompondo essa corrente nessa componente que está em fase, mais essa componente que está a 90 graus. Bom, então, a potência ativa, ela é igual a tensão total
multiplicado pela corrente que está em fase. Quem é a corrente que está em fase? É IT cosseno de θ. Tá bem? Então, a corrente total aqui, multiplicado pelo cosseno de θ, isso daqui, ó, é a corrente, ó, corrente em fase com a tensão. Tá bom? E a potência reativa, ela vai ser igual à tensão total multiplicado pela corrente que está a 90 graus. Quem é a corrente que está a 90 graus aqui? É IT seno de θ. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, é a corrente defasada de 90 graus da tensão. Tá bom? Então, essa aqui é a potência reativa. Tá? Então, isso aqui é a potência reativa. E aqui é a potência ativa. Tá claro? Bom, então, às vezes se chama potência ativa como potência real. Então, muitas vezes você tem potência ativa é igual a potência real. Também é chamada de potência real. Então, essa potência real você pode também calcular como sendo essa potência ativa ou potência real, como sendo a corrente total multiplicado pela resistência. Tá bom? A corrente que vai passar pela resistência. Então, veja só. Que é a corrente que passa pela resistência? No caso de um circuito paralelo, é essa corrente, IR, que a gente já viu. Aqui é a corrente IL, tá certo? Então, nesse caso, se ele for um circuito série, essa potência, qual é a corrente que passa pelo resistor? É a própria corrente total. Então, você vai colocar a corrente total multiplicado pela resistência. E se ele fosse paralelo? Quem é que vai ser essa corrente? A corrente vai ser igual à corrente do resistor ao quadrado multiplicado pela resistência. Então, a pessoa só tem que ter um certo cuidado no uso dessa expressão. Você vai ver, você vai ter que saber se essa corrente aqui se refere a um circuito série, então essa corrente é a própria corrente total, que você está notando que ele não tem jeito, a corrente total é a própria corrente IR, tá vendo? Que é a própria corrente L. Mas se você tiver um circuito paralelo, essa corrente que está aqui nessa fórmula, você vai ter que usar a corrente do resistor. Tá bom? Bom, então, agora se você pegar a potência total, que a gente viu aqui, que era V, vamos suprimir o T aqui só para a gente poder trabalhar. E seno, desculpe, cosseno
de θ. Eu tenho Q é igual a VI seno de θ. Se eu colocar P ao quadrado aqui, ó, vai dar igual a VI ao quadrado seno ao quadrado de θ. Se eu colocar também Q ao quadrado, vai ser igual a VI ao quadrado. Novamente, pessoal. Novamente, com o lapso, cosseno ao quadrado de θ. E o Q ao quadrado vai ser igual a VI ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, se eu somar P ao quadrado mais Q ao quadrado, vai dar igual a VI ao quadrado, que multiplica, ó, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Tá bem? Vou afastar aqui. Que a gente estava fazendo aqui. Então, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Então, ó, P ao quadrado mais Q ao quadrado é igual a VI ao quadrado, que é igual ao S ao quadrado. Então, S é igual a VI. Tá bom? Então, S é quem? É a potência aparente. Essa é a potência aparente. Tá certo? Então, em termos de triângulo, eu tenho eu tenho aqui aqui é o P, aqui é o Q e aqui é o S. E aqui é o ângulo θ. Tá bom? Então, esse é o ângulo de potência.